Tá boa, né? Não tô ligado. Tá ligado. Tá bom. Então, de 85 aí, mas Vai ser um cinema. Então vamos continuar, né? Nosso estudo de Apocalipse, reunião 38. Semana passada nós falamos da quinta trombeta. E quando o anjo foi anunciar as 3 últimas trombetas, ele falou que cada trombeta chamava um ai, né? Ai, ai, ai. Então a gente já viu o primeiro ai. O significado de ai é uma lamentação, um momento mais sério nos planos de Deus no Apocalipse. A quinta trombeta falou do abismo que vai abrir. Vai ser permitido abrir um abismo, vai sair uns seres de lá, como a gente viu. E vai atormentar os homens durante 5 meses. Não matá-los, mas atormentá-los durante 5 meses. Resumindo, foi isso que é a quinta trombeta. Então hoje nós vamos ver o segundo ai, que na sequência é a sexta trombeta. Está lá em Apocalipse 9, no versículo 13 ao 21. Então a sexta trombeta, o segundo ai. É, 9:13. Show aí? Então vamos lá. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que tinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. Solta os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, ou em outra versão de 200 milhões, pois ouvi o número deles. E assim os cavalos que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então essa é a sexta trombeta. Vamos tentar entender um pouquinho o que está acontecendo aí, né? Então pela imagem ali, a gente vê do principal da trombeta é que existe 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates. E quando a sexta trombeta é tocada, fala para soltar eles. Nós vamos ver devagarinho aí o que pode significar isso no futuro, né? Então, a primeira coisa que fala é que é uma voz das 4 pontas do altar de ouro. Esse altar de ouro nós já vimos ele em dois momentos aí no Apocalipse. No 5º selo, no 7º selo e aqui na sexta trombeta. Então vamos relembrar lá. Esse altar de ouro é um altar que tem no céu. A sexta trombeta é tocada porque uma voz surge das 4 pontas do altar de ouro. Aquela imagem ali é o altar de ouro que tinha no tabernáculo de Moisés. Aí tinha 4 chifres, né? Por isso que fala 4 pontas de ouro. E a gente sabe que foi feito no tabernáculo uma figura de algo que existe nos céus. Então é uma coisa muito maior que isso. Mas o que tinha no tabernáculo de Moisés, que é uma figura do tabernáculo dos céus, é mais ou menos isso. Ali subia o incenso e nas 4 pontas tinha aqueles chifres ali. Então foi desse altar, só que nos céus, é que surgiu a ordem para tocar a sexta trombeta. E nesse altar que está orações dos santos. Então parece não, a sexta trombeta é a continuação da intercessão dos santos. Porque lá em Apocalipse 6, 9, que é o 5º selo,
Lembra que aquelas almas estavam pedindo por justiça. Então a justiça está acontecendo. Vamos lá de novo, no 6:9. Apocalipse 6:9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estavam clamando por justiça, desse altar aí. E no Apocalipse 8:3, é visto esse altar de ouro aí, e o que acontece com ele? Ó? Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, o mesmo altar. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, como a gente já tinha visto, as 4 primeiras trombetas foram uma resposta à intercessão dessas orações dos santos. E a quinta, não fala, mas a sexta continua vindo por causa desse altar aí. Que é nesse mesmo altar que surge o comando para tocar, para libertar aqueles anjos ali que estão junto ao rio Eufrates. Você vê que tem uma ligação com as orações dos que estiverem nessa época com o que vai acontecer com as trombetas. Ainda há uma relação entre o céu e a terra, entre o povo de Deus e os céus, porque tem mais uma ideia tradicional que Apocalipse é só para quem ficou aqui, para os arrebatados que foram, não tem nada a ver mais, estão livres, né? Deus não tem mais nada a ver com essa terra, só o anticristo que vai fazer o que der e vier aqui. Não é bem assim. Deus ainda tem um último chamado para as pessoas aqui na terra, tanto para os que ficarem como para o mundo. Como a gente viu aí que eles ainda não se arrependeram, né? Que a gente já falou que todo esses juízos é para ver se os homens se arrependem das suas obras. Nós vamos ver mais para frente aqui. Então esse altar aí é que vem o comando para libertar os anjos. Aí fala que tem para soltar os 4 anjos, que tem 1 hora, 1 dia, e 1 mês e 1 ano para soltar esses anjos. Então, um detalhe interessante. Hoje eles estão presos. Mas existe 1 hora, nem só um dia, 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano para eles serem libertos e fazer o que tem que ser feito ali, que é matar a terça parte dos homens. E nós vamos ver também isso aí. Matar 1/3 dos homens. O engraçado é que na quinta trombeta fala que aqueles que saíram do abismo não era para matar os homens, era só para atormentá-los. Aqui é o contrário, aqui é para matar. É que Deus tem então as diferenças aí nos juízos de Deus. No quarto selo, já tinha sido morta 1/4 da terra, 25%. Agora, 1/3. Então você vê que está indo, tá evoluindo o juízo de Deus. A gente lê lá no quarto selo, Apocalipse 6. Seis, 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem, ou vai. E olheis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então, nesse momento aqui, já vai ter sido morta a 4ª parte da terra. Aí eu transformei 25%, com a espada, com a fome e com a peste. Depois das trombetas, tem essa outra matança, né? Só que é 1/3. Subiu um pouco ali a proporção. Só que eles vão morrer de outra coisa, como está escrito ali mais na frente. Então existe 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. O que é esse grande rio Eufrates? Então nós vamos ver um pouquinho aqui desse rio, onde que ele está. E ele é literal. Ele existe lá hoje na região do Oriente Médio. Mas uma curiosidade que nós vamos ver aqui, que quando Deus plantou o jardim no Éden, um dos rios era o Eufrates. Vamos ler lá em Gênesis 2, 4 rios. Gênesis 2:10.
Falou assim, saía um rio do Éden para regar o jardim. E ele se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Então existia ouro lá no jardim do Éden. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Só que tem um detalhe aqui. Hoje existe o rio, nós vamos ver o mapa ali, existe o rio Eufrates lá no Oriente Médio. Só que esse jardim do Éden aí, primeiro Deus expulsou o homem de lá e colocou um querubim para guardar a entrada dele. Então a gente não sabe onde que está esse jardim do Éden. E segundo, houve um dilúvio e cobriu toda a terra. Então existe um rio Eufrates, que é o que está em Apocalipse, que está lá, no Oriente Médio. Talvez as pessoas que vieram depois do dilúvio continuaram dando o mesmo nome para o rio, talvez eles entendessem que era localizado lá onde está localizado hoje. Porque não tem jeito de saber esse daqui de Gênesis onde que está, não. Não teve o dilúvio, cobriu tudo. E estava no Jardim do Éden, o homem não está mais no Jardim do Éden. Mas, curiosamente, é o mesmo nome do rio que está no Jardim do Éden. E onde que está o rio Eufrates hoje? Aí eu trouxe um mapazinho aqui para gente. O rio Tigre e Eufrates existe ainda. Desses 4 que está em Gênesis. 2 a gente não tem eles na geografia, não. Então ele nasce lá em cima, aquelas 2 perninhas lá, ó. River é rio, né? Karazu River, Murat River. A nascente desse rio lá junta e forma um só. Então ele vem pela Turquia, vai descendo pela Síria, passa pelo Iraque, pedacinho do Irã, né? Que só tem o I ali, e deságua lá no Golfo Pérsico. Então, pelo que está escrito aqui na sexta trombeta, é aí que tem 4 anjos presos. É muito claro que o grande rio Eufrates, para João, há 2000 anos atrás, quando ele estava escrevendo Apocalipse, ele sabia que o grande rio Eufrates é esse aí. E esse rio Eufrates está lá. Ele é usado para agricultura lá, tem importância na agricultura e na economia lá desses 4 países. Principalmente os 3 ali, né? Turquia, Síria e Iraque. É mais um de tantos outros detalhes que o Oriente Médio tem um ponto central no fim dos tempos. Tudo começou ali e vai terminar ali. A Torre de Babel começou aí na região do Iraque, que antigamente é chamada Mesopotâmia, né? Mesopotâmia entre rios. O que é entre rios? Entre o rio Tigre, que é o de lá, o Tigre pequenininho, e o Eufrates daqui. Aí começou a Torre de Babel ali na Turquia, que a Arca de Noé pousou, foi no Monte Ararat, lá na Turquia ali. Então a humanidade reiniciou ali depois do dilúvio e vai findar ali de novo. Então quando a Bíblia dá alguns nomes da nossa geografia hoje, tem que atentar para esse rio, não que nós vamos viver essa época, mas é por ali que as coisas vão acontecer. A gente fala, os Estados Unidos, ou fica falando outras coisas. Não, pela Bíblia, o ponto central, o palco central do Apocalipse é a região do Oriente Médio, perto de Israel. Israel está aqui embaixo. Até coloquei esse folha ali para a gente ver. Então tem essa curiosidade. Esse é o rio Eufrates, onde os anjos estão presos. 4 anjos estão presos. E aí nós vamos fazer uma comparação com a sexta trombeta e a sexta taça. Porque na sexta taça fala do rio Eufrates também. Então a sexta trombeta, quando solta esses anjos e é essa guerra que morre 1/3 da parte, parece que é uma preparação para ainda para a guerra do Armagedon. Porque é selo, trombeta e taça. A taça ainda não vai ter sido derramada quando a trombeta tocar. Mas alguma coisa já vai ter acontecido nessa região. Então, só para a gente adiantar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer quando a sexta taça, mais para frente, for derramada. É também no rio Eufrates. Apocalipse 16. Dezesseis, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. É diferente do que acontece na taça, diferente da trombeta. Para quê? Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente, ou dos países que vêm do Oriente. E a boca do dragão
e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Engraçado que tinha a praga das rãs no Egito também. Pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregarem para a batalha do Todo-Poderoso, da grande ira, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então até aí tá bom. Eu só li isso aí para a gente ver que a sexta taça também é sobre o rio Armagedon, assim como a trombeta é. Só como diz o Gino, um é o início. Vai preparar para esse dia que todos esses reis vão se reunir aqui contra Deus. Aí esse rio vai secar, porque um exército vai vir do Oriente. Aí tem especulação que vem do Oriente, que está ao Oriente do rio Eufrates, tem a China, tem a Rússia, aí começa a conjecturar o que pode ser que esses reis que vão reunir aí, e no final depois que querem invadir Israel. Aí Jesus vai vir e vai salvar aqueles que vão reconhecer Jesus como o Messias. Chama Guerra do... Então esse rio vai secar na sexta taça, mas aqui na trombeta existe uma invasão de 200 milhões de soldados. Vamos ver aqui. Então 4 anjos, parece, esses anjos podem ser, aqui eu coloquei uma interrogação, que eles vão liderar 4 exércitos. Como esse rio passa na Turquia, Síria, Iraque e Irã, eu coloquei uma interrogação ali. Será que esses anjos que vão liderar essa matança estão sobre esses países? Então é só para a gente veja que não tem como afirmar. O que fala é que são 200 milhões de cavaleiros. Mas a que a gente vê aí é um sentido figurado. Porque não existe cavalo com cabeça de leão e eles não soltam fogo pela boca, aí é uma interrogação. Milhões, né? Ele viu, né? João viu. Ele fala, mas ele fala assim, que ele ouviu o número deles. É uma boa sua observação, quer ver? Acho que ele fala aqui na minha versão. 200, olha lá, como é que conta ali? Quer ver? Acho que ele fala aqui, acho que ele fala isso mesmo. Cadê? Perdi o que eu... É aqui no 16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, pois ouvi o número deles. Foi falado, pai. Foi engraçado que, quando toca a trombeta, 4 anjos são soltos. E depois fala que tem esses 200 milhões de cavaleiros. Então, os anjos, aí nós vamos deixar a pergunta, né? Quem que esses... São gente, soldados ou são demônios? Uma interrogação, né? E esses 4 anjos vão liderar esses 200 milhões. 200 milhões de demônios, espíritos ou de soldados, né? Trazendo para o nosso linguagem hoje, o que o João não conseguiu descrever será soldados, tanques de guerra, drones, aviões, robôs, que né, a inteligência artificial está evoluindo, né? Não sei se vocês já viram uma imagem de um cão robô, já viu? Tipo, com a metralhadora assim. Pode ser que João esteja descrevendo robôs futuros. Isso. Já existe essa tecnologia. Que nós vamos ver um pouquinho a descrição desses cavaleiros aí que João descreve. Ele vai descrever conforme ele consegue na época dele. E eu não acho que sejam demônios, não. Os demônios é no quinta saem do abismo. Aqui parece que é um exército mesmo que vai invadir, está indo para... que vai matar a terça parte da Terra. Mas sim, fica aí a conjectura de cada um. Por isso que eu deixei a interrogação. Nós vamos ver ali a descrição. Cavaleiros, com 200. Alguns especulam que é o exército da China. Porque a China tem 1 bilhão e 300 bilhões de pessoas. E o exército da China é mais ou menos 200 milhões de soldados. É, No soldado. Nem pousa drone. Então, assim, a tecnologia de hoje. Mas eu acho que na minha visão, é exército espiritual. Como dizer, falei, fica difícil de saber. O daqui do trombeta, eu acho que eu tenho mais segurança de falar que aqueles gafanhotos que a gente viu semana passada realmente são espíritos, anjos presos, né? Aqui fica essa interrogação, mas é só para a gente pensar. Ou como eu coloquei, né? Então, 4 exércitos. Talvez não seja esses países, mas pode ser esses países, mas é ali no Oriente Médio.
Como eu falei, como está evoluindo aí a robótica, a inteligência artificial, aquela descrição que nós vamos ver ali talvez sejam, talvez, igual ao filme Terminador do Futuro, a Skynet, né? Porque é um futuro que está aí, da tecnologia da robótica. E da... São 200 milhões. E como que eram esses cavaleiros? Aí João descreve lá no versículo 17, mais ou menos assim, né? Eles eram como cavalos emparelhados para a guerra, tinha couraça de fogo, quem estava montado no cavalo tinha uma couraça de fogo, jacinto e enxofre, cabeça de leão, e da boca que saía fogo, fumaça e enxofre. Aí eu vi num livro que enxofre é a matéria principal da pólvora. Então a gente vai lembrar de míssil, de bomba, de tiro, né? E a cauda dele é de serpente. Então, meu pai falou que acha que é espiritual. Aí fica essa conjectura. Mas aí, mas às vezes não quer a guerra, né? Quando você quer destruir tudo, né? Quando você quer conquistar, acaba usando. E como a gente vê o desenvolvimento dos robôs, eu acho que não pode ser, às vezes, uma descrição disso. Mas o que importa é que vai ter um exército, seja de demônios ou de soldados, que vai matar um terço a parte da Terra. Engraçado que a Terra toda, não é só ali no Oriente Médio, mas dali que vai sair e vai matar um terça parte da Terra. Como eu disse, aqui da trombeta só atormenta os homens durante 5 meses. Aqui é para matar mesmo, um terço da Terra. Hoje a Terra tem 8 bilhões de pessoas, então seria mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. É gente demais. De uma vez, né? Então é algo sobrenatural mesmo. Né? É, sim, vai ser coisa que às vezes sejam armas que a gente nem conhece ainda. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. 2 terços da Terra vamos supor que daqui uns anos vai ter 9 bilhões de pessoas. 3 bi dá mais de 10 Brasis. É muita gente. É porque é o juízo final, é Deus agora. É, é. E aí eu coloquei ali as interrogações, né? Pode ser coisas espirituais ou pode ser drones, tanques, aviões. Eu lembrei aqui dos robôs do futuro, né? Eu lembrei daquele cachorro, aquele robô, né? Tem uma metralhadora. Mas é esses aí que vão matar a terça parte da Terra, seja espiritual ou natural. Um terço da parte. Esses 4 anjos que são soltos é que lideram esses 200 milhões de soldados. E em Apocalipse 9:20, para que isso tudo? Que fala que eles ainda não se arrependeram. Vamos ler lá 9, Apocalipse 9, do versículo 20 ao 21. Então fala assim, ó, um terço morreu dessas pragas. Então quando fala assim, os outros homens, os outros dois que não foram mortos por estas pragas, as pragas é fogo, enxofre e fumaça. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, duas coisas aqui. Primeiro que Deus ainda está tentando chamar a humanidade ao arrependimento, com esses juízos. Porque se a gente começar a imaginar um tamanho de catástrofe desse, é para balançar a humanidade. Mas ainda assim, fala que eles não se arrependeram. E quando eu nomeei essa série de pecados aqui que Deus queria que eles se arrependessem, mostra como que vai estar a sociedade na época. Eles vão estar adorando demônios, mas talvez num linguajar mais moderno, né? Nova era, um vocabulário, uma filosofia mais moderna, mais adaptada. Eles não vão falar que é demônios. Eles vão estar adorando ídolos de ouro, só que ninguém vai adorar a imagem.
Agora, no futuro, a gente vai ter os hologramas, né? Vai ser uma coisa mais sofisticada. A imagem. Muito bom. Ele tem que vir pela dor. Ele também tem que vir com amor, né? É, Então, essa época aí vai ser muito de as pessoas se arrependerem pela dor. é. Não é mais só dor mesmo. Por isso que fala, ai, 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 agora é pela dor. Ainda assim, Deus está tentando. Tá? É, tem 2000 anos já que Deus, que a gente chama a época da graça, é isso. Deus está chamando. Vai entrar outra época. Que vai ser a época do ai, ai, ai. Então vai ser uma época de adoração de demônios, que assim, vai ser que a gente chama de nova era, né? Vai ser uma coisa mais sofisticada, mística. Uma mistura de religiões. A gente chama de ecumenismo, mas que no fundo é demônios que estão por detrás. Vocês vão estar adorando ídolos de ouro. E aí também adorar ídolos de ouro tem a ver com a adoração ao capitalismo, né? Ao materialismo, é a maneira de adorar o sistema, né? Vai ser um sistema econômico que eles estão adorando também. Porque hoje, no século XXI, ninguém adora mais imagem. Assim, os nossos avós, né? Que ainda gostam de ter imagem no cantinho. Então aqui a gente tem que tentar visualizar a coisa para adaptar para a modernidade. Como que eles vão adorar esses ídolos de ouro? Tem a ver com a economia, com o capitalismo, né? Ouro, prata, pedras preciosas, que fala aí. Homicídios. Como nós vamos ver mais para frente, quem que a humanidade vai estar matando vai ser as duas testemunhas. Que aí eu sei que tem polêmica de quem são elas, mas quando a gente lê, fala que quando elas forem mortas, as nações vão mandar presentes uma para as outras, comemorando, porque esses dois profetas foram mortos e atormentavam, elas perturbavam essa sociedade do futuro. Então, quando eles não arrepender dos homicídios, principalmente essas duas testemunhas que a gente vai ler mais para frente. Então, porque o homicídio sempre teve, que homicídios são esses? Das duas testemunhas. Feitiçarias, igual eu falei, a nova era, o místico vai ficar talvez mais evoluído e mais misturado no nosso meio, a coisa mística. Até na igreja já tem um pouquinho sem perceber, mas tem algumas práticas místicas, que eu sei que é polêmico, mas se a gente estudar a fundo, vem de práticas não cristãs, né? Poder nas palavras, poder nos objetos. Na era do anticristo. Anticristo. Aí nós vamos ver o paralelo, esse aqui está no anticristo, na era do anticristo. Ele que vai ser adorado por todo mundo. Como nós vamos ver mais para frente. Nós vamos pegar depois e colocar o anticristo em paralelo com as trombetas. Mas aqui o anticristo vai estar sendo adorado e quem não adorá-lo, não tiver a marca, né, não vai poder comprar nem vender. Vai ser nessa época aqui da sexta trombeta. Fornicação, né, a depravação sexual continua no ser humano e tende a piorar. Como a gente vê, os costumes, as leis, já não vai ter mais distinção entre homem e mulher, entre pai e filho, vai valer tudo. A gente acha que é coisa nova, mas se a gente voltar no passado, Sodoma e Gomorra, E por isso que ela foi destruída. figura. E os dias de Noé, Também. Por isso que Jesus falou que seria como os dias de Noé e como os dias de Ló. Ló, confundo com a Jó. Jesus falou. Então tem um paralelo com esses dias aí. foi tipo isso aí. E teve o apocalipse do mundo antigo, né? E agora vai vir com uma outra roupagem. Passar batido. E furtos. A sua fala furtos também? Não. Furtos. Vai vir. Engano, né? Roubos, né? Talvez do Estado para com a. Eu fico tentando ir além da palavra, né? Que furto fica muito pouco, né? Tempo. O tempo aí, então, tem que tentar extrapolar. Liberdade, Sempre um furto, alguma coisa para furtar, gente. o tempo, a liberdade, as convicções, identidade, aí cabe muita coisa aqui, além das coisas só materiais, né? Muito sutil, principalmente o tempo mesmo. Bem mais do seu tempo. O que é a sua prioridade? É, Onde tiver seu coração, o seu tempo, tesouro, aí estará seu coração. Como é que a gente sempre fala? Cada escolha, uma renúncia.
Foi assim no Jardim do Éden. Se você escolher o árvore da vida, você renuncia ao conhecimento do bem e do mal. Se você escolhe o conhecimento do bem e do mal, você renuncia à vida. Tá lá, eu gosto. Se você nega a cruz, se você rejeita a cruz, é uma escolha, mas se você renuncia à cruz, você está escolhendo você mesmo. Se você se renuncia, você está escolhendo a cruz. Outro. Não tem coluna do meio. É um ou outro. E a gente, querendo às vezes, ter uma coluna do meio, mas só tinha 2 árvores no jardim. Esse furto aí é mais profundo que o. Foi por isso que eu coloquei ali, a gente foi ali e vai mais profundo. É, fica. Eu ocultaria eu de Abraão alguma coisa, está vendo que né? Deus não ocultaria aos seus, né? Seus cordeiros. Então, alguns vão ver, mas porque também não é mérito deles, não, porque eles terão revelação. É aquele que não tiver revelação, fica raso, não. É igual a palavra feitiçaria. Quando a gente fala feitiçaria, não, é lá no terreiro de macumba, é lá no satanismo. Porque a palavra feitiçaria vem de farmaqueia, que de onde vem a farmácia, manipulação. Feitiçaria, bom, quando você vai na feitiçaria lá, que a gente vê nos desenhos de filme, o feiticeiro ele manipula os elementos químicos e transforma, por exemplo, uma garrafa numa pedra, né? Como a gente vê nos desenhos. Então, o feiticeiro ele manipula os elementos químicos, manipula as pessoas, a pessoa está enfeitiçada. Então, é manipular. Então, existem algumas práticas dentro da igreja, às vezes, que estão manipulando pessoas, são feitiçaria. Quando eu falo assim, repete isso comigo, repete que você vai conseguir. Estou manipulando. Mas é só um trabalho psicológico e não espiritual. E ainda usa a Bíblia para justificar. Então, assim, tem algumas práticas que fazem feitiçaria dentro da igreja, mas não foi eu que inventei. Está escrito lá em Timóteo que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então não sou eu que estou inventando e levando a igreja, mas o Paulo que falou. E só apostata da fé quem está na fé. Então, dependendo da doutrina que está dentro de uma igreja, é meu irmão. Mas o que ele está falando, ele é meu irmão, mas pode estar falando através de um demônio. O demônio pode estar falando através da boca dele, e não que ele esteja endemoniado. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Quando Pedro falou assim: Não, Jesus, não morre, não, está para trás de mim, Satanás. Falou desse jeito com Pedro. Então o diabo pode falar através da minha boca, Renatinho, mas eu não estou endemoniado, eu ainda amo Jesus. É isso que eu quero dizer para a gente falar: Nossa, feitiçaria na igreja, a gente tem que extrapolar. Para sempre colocar as coisas assim, a gente sempre coloca lá fora. Não, é lá fora. Não, é para a gente ficar esperto. Que o diabo coloca doutrinas no nosso meio que é de feitiçaria, que é manipular, forjar as coisas. Eu dei esse exemplo aí de uma prática que surgiu há muito tempo, né? Que há poder nas suas palavras. Se você repetir, as coisas acontecem. Isso é coisa de. Isso acontece o ruim, né? Nunca acontece o bom, né? Se eu ficar só repetindo o ruim, só acontece o ruim. Então isso mostra um pouco a sociedade, já tem isso hoje, mas vai estar numa outra roupagem nessa época do anticristo aí. Está mais agudo e mais ainda sutil. É. De uma maneira. Velado aí. É, porque ninguém vai pegar aqui um bichão preto e adorar. Vai ser uma coisa sofisticada. Sofisticada quando fala assim, sutil, velada e parecendo. Só que Deus fala que por detrás dos ídolos existem demônios. É. Porque é o que o anticristo vai querer, né? Adoração para si. E vai usar isso tudo aí para conseguir nessa época. Mas os homens, apesar de tudo que aconteceu nas 6 trombetas, não se arrependerão. A Bíblia fala. Então esta é a 6ª trombeta. Então nós vamos pular agora para o capítulo 10. Que antes da 7ª trombeta, João é interrompido e recebe novas instruções antes de terminar as trombetas. São 7. Aí nós estamos na sequência aí do capítulo 9. 8 e 9 nós fizemos 6 trombetas. Mas antes de falar da 7ª, ele é interrompido. Aí nós vamos ler o que acontece no capítulo 10. A gente já falou uma vez, para a gente estar falando na sequência, né? Quando ele terminou a 6ª trombeta, no capítulo 10, fala assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão.
E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Eu já vi que tem gente que acha que é Jesus, esse anjo, mas não faz muita diferença aqui não. Só um detalhe, né? Porque o anjo, quando fala anjo na Bíblia, a gente às vezes fica muito preocupado com com o tipo, com a substância do ser. Que ser que é esse? Mas anjo é mais um ofício do que um ser. Anjo é um mensageiro. João Batista era um mensageiro. Lá nas 7 igrejas tinham 7 anjos. Então é mais um ofício. Qual que é o ofício do anjo? Mensageiro, trazer uma mensagem. Jesus foi um mensageiro. Nós somos mensageiros, somos anjos. Então a gente às vezes é mais um ofício do que a substância de um ser. Então esse outro anjo é outro mensageiro. Vamos falar que é Jesus por causa da descrição aqui. Eu não vou afirmar que é. Aí no versículo 4. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E eu não sei o que é isso aqui, não. Eu nunca vi uma explicação assim interessante que me satisfizesse, não. Mas tem esse detalhe aí. Versículo 5. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos e os profetas. Então ele fala aqui, está pertinho de acabar. É nos dias do 7º anjo, da 7ª trombeta. A voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E disse-me ele: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas depois que comi, meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, antes da 7ª trombeta, João tem essa visão e tem essa orientação. Você tem que profetizar de novo. E ainda deu uma pista para ele. É no dia do 7º anjo, da 7ª trombeta, que vai cumprir o mistério de Deus. E vai consumar todo o plano de Deus. Então, eu coloquei essa imagem para a gente ter uma visualização do que poderia ser. E aí tem o mistério de Deus. O plano de Deus se cumpre na 7ª trombeta. Aí finaliza essa história de Deus. O que é esse mistério de Deus? A Bíblia tem vários versículos falando de mistérios. Eu separei 3 ali para a gente ver. Mistério é uma coisa que Deus tem, que se ele não revelar, ninguém vai saber. É um segredo, não um segredo que ninguém possa saber, mas é uma coisa que existe só no coração de Deus. Se ele não pôr para fora, ninguém vai saber. E esse mistério, nós vamos ler qual que é o mistério que vai ser cumprido na 7ª trombeta. Em Mateus 11, 23, fala que a nós foi dado conhecer esses mistérios. E nós estamos conhecendo um pouco dele aqui, nossos estudos, desde que a gente converteu e aceitamos Jesus. Mateus 11, 23. Não, então eu notei errado. Foi 18, gente. 13. 13, pai. É 13, 23. Melhor 23 também. Aqui que fala assim, que a voz é dado conhecer os mistérios do reino. É aqui, ó. É 13, 11. Mateus 13, 11. Invertiu as letras ali. Jesus falou assim, porque a voz dele é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então nós estamos conhecendo os mistérios do reino que foi revelado em Jesus. E muitas coisas desses mistérios vai se concretizar lá na 7ª trombeta. Em Efésios e Colossenses fala um pouco desse mistério.
Cristo em vós. Então vamos ver aqui. Efésios 1. Fala assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Deus nos fez conhecer esse mistério, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de quê? Qual que é esse mistério? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então, na sétima trombeta, isso aqui vai acontecer. Tudo vai se voltar para Jesus. Que ainda existe um mundo rebelde, ainda vai estar tendo, lá na sexta trombeta, o anticristo, o mundo contra Jesus. Jesus ainda não é o centro de tudo. As pessoas rejeitam Jesus, falam que foi só um profeta, ou que ele nem existiu, mas na sétima trombeta ele vai ser revelado. Na sétima trombeta ele vai descer numa nuvem e aí vai se cumprir o mistério de Deus. É filho do Dedé mesmo. Então esse é um mistério de Deus. Sim. Isso aqui é para fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra. E aí Jesus realmente vai assumir, já assumiu, mas tomar posse do que ele é dele. E o outro é Colossenses 1, 26. Olha aqui para 24. Paulo fala assim: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o resto das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual que é a riqueza da glória desse mistério? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então lá na sétima trombeta isso vai cumprir. A noiva vai encontrar com o noivo. Cristo em vós está sendo formado hoje. Na sétima trombeta isso vai vir para fora, né? O Cristo em mim, a noiva que está sendo formada, e o noivo vai encontrar na sétima trombeta. Esse mistério vai ser cumprido lá. Ele está em andamento. Cristo em vós. Cristo em vós. Nós temos sendo transformado a sua imagem e semelhança. É o versículo. Agora somos filhos. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. É. Eu gosto desse versículo também. Eu gosto desse versículo porque fala que a gente ainda não é o que a gente é. A gente fica cobrando, né? Fica se achando, nós estamos em processo. Assim como ele é, Seremos. Porque toda a intenção do Pai, desde o Jardim do Éden, era essa. De ter um. Assim como Adão precisava de uma ajudadora semelhante a ele, que falasse a mesma língua, o pai queria uma ajudadora para o filho. Assim como Adão, quando viu os animais, deu nome para os animais. O dar nome ele é identificar alguém, ele viu que ninguém era semelhante a ele. Aí o pai pegou, Deus pegou o barro, Deus deu o sono profundo e tirou Eva dele. Assim, quando Jesus viu toda a criação, não tinha nada, anjos, querubins, que pudesse ser semelhante a ele, mas o pai tinha uma igreja, uma noiva que pudesse ser semelhante a ele. E esse mistério que foi interrompido com o pecado, agora vai ser novamente enxertado no plano de Deus. porque o Adão só ia chegar nessa perfeição é pela obediência. E hoje também é pela obediência. Então, como é que eu vou chegar nesse patamar? É pela obediência. Adão, o primeiro mandamento, ele já pisou na bola. Porque o Adão ele não estava pronto. Ele tinha que comer da árvore da vida. Jesus. É. E a obediência ele era comer da árvore da vida, era ter uma relação de obediência. Ele preferiu a outra árvore. Nós chegaremos também a isso pela Obediência. obediência. Pela fé.
Então, esse grande mistério, essa história, todo esse enredo todo é para que o pai tenha mais filhos semelhante ao primogênito, para que o filho tenha uma noiva semelhante a si mesmo, e para que o Espírito tenha um templo onde possa habitar, que é a igreja, que é a noiva, né? Aí vai se cumprir na sétima trombeta. Aí nós vamos ver, né? Ele vai vir nas nuvens e vai encerrar essa história aqui. Isso que o anjo anuncia ali para ele, de Deus, que fez os homens a coisa tão pequena, né? Para ser semelhante a ele. É um mistério mesmo. Mas eu fico olhando na rua, nas viagens, né? O homem é um trenzinho pequenininho, né? Diante do planeta, diante do universo. É como uma formiguinha mesmo. E Deus resolveu habitar aqui dentro da gente. Olha como é que a gente é pequeno. Olha daqui, lá na sua casa, que distância que é. Como que a gente é pequeno? Daqui na sua casa, daqui no Chile, nos Estados Unidos, da Lua, você vai aumentando. A gente é nada. E Deus escolheu habitar e fazer esses nada, colocar-nos na sua. Isso é por isso que é um mistério. Ele escolheu essa coisa pequena, porque vasos de barro, para que a glória seja dele. Aí você vai se cumprir finalmente. É o objetivo da nossa salvação e da nossa fé. Para que eu creio em Jesus? Para que eu estudo Bíblia? Para que a gente pega os outros? Para que nós estamos vivendo? Nós vamos morrer um dia? É para isso aqui. Então, se nós não entendemos o Evangelho. Não é para não, eu sempre repito, para não ir para o inferno. Para esse momento. O mistério vai ser cumprido ali. Então é isso que o anjo anuncia aqui para João. Não vai ter mais demora, mas nos dias do sétimo trombeta vai se cumprir. A gente vai lá, quando a gente lê a sétima trombeta, fala, está consumado. Assim como Jesus falou na cruz, está consumado, quando tocar a sétima trombeta, está consumado. É a sétima trombeta. E João tem mais uma orientação. Ele recebe um livrinho para ele comer. O comer ali não é comer com a boca, né? Ele está recebendo uma revelação. Fala que é amarga no ventre e doce como mel. Quando fala amarga no ventre, é uma coisa pesada. Às vezes você ter consciência da verdade, o discernimento da realidade é pesado. Você entender as coisas, você vê que as pessoas às vezes não entendem, ou sem perceber, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É pesado. Nossa, isso é sério. É isso que quer dizer amargo no ventre. Nossa, isso é muito sério. Quando você entende uma verdade espiritual, os planos de Deus, né? Isso é pesado. Esse amargo no ventre é isso. É pesado. Mas quando você fala, é leve, é claro, né? Clareia a mente. Grande tristeza por causa dos meus irmãos. É, Eles ouviam e não entendiam, via e não percebia e crucificaram o Messias. é. Era amargo para ele saber que os irmãos dele estavam se perdendo, né? É. É. Então, antes de tocar a sétima trombeta, João é interrompido, e é isso aqui que é a grande questão do capítulo 10. Fala, você tem que. Vamos ler lá de novo. Apocalipse 10. O que Deus está fazendo aqui com João, ele está dando novas instruções, que até então, o que João está fazendo? Ele está falando do livro que estava selado. Foram 6 selos, 7 trombetas. No versículo 8, Apocalipse 10, 8. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E disse-me ele: Toma-o e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, mas depois que comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: Importa, é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então até aqui ele está descrevendo as taças, os selos e as trombetas. Mas antes da sétima ele é interrompido e tem novas instruções. Tem mais um livrinho, o livro que tinha é o livro selado na mão do cordeiro, que quebrou os selos. Mas tem um adendo, tem um apêndice nesse enredo aqui. E o que está escrito nesse livrinho é o que nós vamos ver a partir da semana que vem.
Importa que profetize outra vez. É necessário que você acrescente mais algumas coisas no que você falou e está vendo até agora. Aí o que é? Nós vamos ver as duas testemunhas. São os personagens do enredo principal. O enredo principal é os selos, trombetas e taças, que nós vamos ver ainda. Dentro desse enredo, tem esses personagens, alguns nós já falamos. Nós vamos ver sobre as duas testemunhas, a mulher e os seus 2 filhos, que é o filho varão e os demais filhos dela, o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Tudo está escrito nesse livrinho aqui, porque é depois disso que vem, em Apocalipse, a descrição deles. A besta que sobe do mar, ou o abismo, tem a besta que sobe da terra. É isso que nós vamos ler do versículo capítulo 11 ao 14. É o que está nesse livrinho que ele comeu aí. Os 144 mil no Monte Sião, que é diferente daqueles 144 mil selados do capítulo 7. Tem uma colheita da seara, que é a colheita do trigo, e tem uma da vindima, que é da uva. Já falei um pouco sobre ela, mas a gente vai ver com calma no capítulo 14. Os 3 anjos que vão pregar os evangelhos, e tem a prostituta e a cidade da Babilônia. Então, esse enredo, o João está tendo novas instruções para colocar os personagens, que a gente já falou alguma coisa deles, nesse enredo que vão viver nessa época aqui do Apocalipse. Que é essa figura desses aí. Como ele profetiza de novo. Aí ele começa a profetizar isso aí. E aí depois ele vai falar da 7ª trombeta, a 7ª trombeta vai trazer as 7 taças. Mas dentro desse enredo, existem esses personagens que a gente já ouviu falar por aí. Então um sobrepõe ao outro. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai falar das duas testemunhas. A gente vai rever sobre a mulher e o dragão, como já viu, né? A mulher e o filho varão. E entender mais sobre a besta e sobre o dragão. E aí vai. A gente tá vendo o juízo. Agora, quem tá dentro desse juízo, tá aí, ó. Nesse livrinho que o João come aqui. Então, o capítulo 10 é como se fosse. Ele é um adendo, né? Ele é um apêndice. Ele é um acréscimo de mais informações que o João tá vendo até agora no livro selado. Então é isso. De volta lá. Não, aí ele começa a falar de duas testemunhas, aí ele fala da 7ª trombeta. E depois ele começa a falar da mulher e o dragão, fala da besta. Não, do selo não. Não, aí é que não importa que profetiza outra vez. Aí ele começa a relatar, igual você falou, o que desde. Faz um paralelo que já está sendo falado. A gente falou, Apocalipse 12 é o paralelo. Ele está colocando esses personagens no enredo principal. O enredo principal é selos, trombetas e taças. Onde é que está os selos nesse enredo aqui? Igual a gente falou, está nas dores de parto da mulher. Que os selos são as dores que Jesus fala lá em Mateus. Aí nós vamos fazer o paralelo. A gente tem que lembrar, porque o Apocalipse é o livrinho selado na mão do Cordeiro, lá do Apocalipse 4 e 5. Quando ele rompe os selos, surge as trombetas. Quando toca a última trombeta, surge 7 taças. Esse é o enredo. Então, juízo. Dentro desses juízos, tem esses personagens. Aí, encaixa no Apocalipse o quebra-cabeça. Porque eles não estão soltos, eles estão dentro de um cronograma, que chama selos, trombetas e taças. E se profetizar outra vez é colocar essa turma dentro do que ele já estava falando antes, entendeu? Mas aí eu vou fazer um paralelo, um gráficozinho paralelo para visualizar melhor. É isso, gente. Aí semana que vem a gente volta para nossa casa lá. É. A besta que sobe da terra, não sei o que eu estava ouvindo, que é essa terra, a terra de Israel. Eu já ouvi falar isso também.